Olá, adolescentes, como vocês estão? Muito bom dia a vocês. Embora eu esteja gravando a aula, né, esteja no sábado, mas muito bom dia a vocês. Desejo um excelente domingo a vocês. Que Deus os abençoe e que Deus me abençoe nesta aula. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade que Ele me dá de poder falar de Sua palavra e podermos juntos aprender um pouco mais do Senhor para melhor servi-lo, melhor adorá-lo e tudo para a honra e glória do Senhor. Na aula de hoje nós trataremos sobre um tema que nós já vimos na revista anterior, que é o tema da idolatria. Nós vimos na revista sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu escolhi este tema para que nós revisitemos este tema, né, esta aula que eu creio que tenha sido dada por nossa professora Jailza, né, ainda quando estávamos juntos presencialmente, mas agora nós veremos um pouco mais sobre a idolatria. Espero que, oro a Deus, que Deus os abençoe, que seja uma aula abençoadora para todos nós. Então vamos lá, irei abrir os slides. Ok, perfeito. Então, o título da nossa lição é Livres da Idolatria. Liberdade da idolatria, do pecado da idolatria, que por vezes é tão difundido e que nos assedia, que devemos realmente lutar contra, porque por vezes é um pecado sutil que nós não percebemos, está presente também em outros pecados, né? Então, que Deus possa nos ajudar nesta aula, que possamos de fato aprender a fugir da idolatria e, e assim servir a Deus integralmente, com o coração inteiro para Deus. Então, o título da nossa aula é Livres da Idolatria. Eu escolhi este versículo base, que está lá em Êxodo, capítulo 17, verso 5, que é este: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Moisés declara, ainda antes de ter recebido os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei vindo da parte do Senhor, ele declara: O Senhor é minha bandeira. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ótimo. Irei utilizar o marca-texto, caneta. Então, o Senhor é a minha bandeira. Que ao final desta aula também nós possamos declarar isto em nosso coração, né, em nossas vidas e a todo tempo. Que o Senhor é nossa bandeira, né? Que não possuamos mais nenhuma outra bandeira a não ser o Senhor. Muito bem. Farei uma oração inicial. Senhor meu Deus e Pai, louvado e exaltado seja o grande e excelso nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, por esta aula. Que o Senhor me abençoe, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor abençoe cada adolescente, cada servo Teu, ó Deus, abençoando, agraciando, ó Pai, para que eles possam estar sempre firmes no Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Muito bem. Então, para a nossa introdução, eu separei alguns tópicos que são muito importantes para a nossa aula de hoje. Nós falaremos um pouco sobre o que é a idolatria. Então, eu procurarei definir o que seria este pecado da idolatria, né? Também veremos um pouco em como ela pode se dar, ou seja, em quais formas ela pode se dar, como pode acontecer. E também como nós devemos viver. Sabedores que este pecado é tenaz, né? Ele é
muitas vezes sutil, né? Nós devemos estar sempre vigilantes, mas veremos um pouco mais com detalhes em como devemos viver de uma forma que agrade a Deus. Então, o que é idolatria? Eu separei aqui algumas definições. Então, eu escrevi assim: todo ato de tratar algo ou alguém como um Deus. Também, tudo aquilo que substitui a posição que somente a Deus é devida. Todo ser ou objeto no qual depositamos nossa confiança, esperança e ou alegria. Então vejam que é um pecado de substituição para com o nosso Deus, para com aquele que é o Deus único e verdadeiro, aquele que é único e digno de ser adorado, somente o nosso Deus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus tem esta exclusividade. Somente a Ele nós devemos prestar culto, nós devemos adorar e também depositar nossa alegria, confiança e satisfação somente nele. Segundo a lição 3 da revista Obras da Carne e Fruto do Espírito, idolatria pode ser definida como substituição da adoração ao Deus verdadeiro que se revelou em Jesus Cristo por qualquer outra adoração. Então aqui ele destaca realmente o verbo substituir, né? Ou seja, é este ato pecaminoso que tira, que desvia a oração que devia ser dada a Deus para qualquer outra coisa, né? E então passa a adorar qualquer outra coisa ou pessoa, e não ao único Deus verdadeiro, o nosso Deus que é digno de honra e louvor, o nosso Senhor, o nosso Criador. Só a Ele devemos adorar, só a Ele devemos depositar nossa alegria, devemos buscar alegria somente no Senhor, e não nas coisas do mundo, e não em quaisquer outras coisas. Ele é a nossa alegria. Segundo a pergunta 95 do Catecismo de Heidelberg, que pergunta: que é idolatria? Ele responde: é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então ele responde de uma forma bem clara para nós, né? Até, né, neste sentido de que o homem, né, com sua imaginação e criatividade, por vezes, ele pode até inventar algo no qual aquilo que ele inventou pode ser um objeto de adoração e um objeto de veneração. Olha só como o nosso coração é corrupto, é o coração do homem, ele é capaz de fazer algo assim, desse tipo, inventar, né, ou até alguma coisa que nós possuamos, né, um objeto, um bem, né, dos mais diversos, um, um acessório, uma veste, uma roupa, né, dos objetos mais diversos que nós podemos imaginar, o homem pode acabar adorando um objeto e colocando em um objeto a sua satisfação. Vejam só que terrível é, né? E como o homem deve estar sempre vigilante, o homem cristão deve estar sempre vigilante quanto a isto. Ok? Então, como ela pode se dar? Né? Eu já acabei dizendo algumas formas, mas aqui, né, eu destaquei, o pecado da idolatria pode se dar de diversas formas. O grande reformador João Calvino, certa vez disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. João Calvino, que foi certamente o maior teólogo da Reforma, né, a mente mais brilhante da Reforma, um homem realmente
muito usado por Deus, muito agraciado por Deus com dons e talentos, um homem brilhante, um grande teólogo. E ele disse essa frase, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E, de fato, este é o ensino da Escritura Sagrada, de que o nosso coração ele é desesperadamente enganoso, nosso coração é corrupto, e nós vemos nas Escrituras exemplos de homens que caíram na idolatria, do povo de Israel, que por vezes deixou o Senhor e foi até os ídolos, adorou a ídolos. Nós vemos também num episódio muito conhecido, quando o jovem rico vai até o Senhor Jesus, interessado aparentemente em saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E então, aquele jovem, após a resposta do Senhor Jesus, sai entristecido, porque ele era um homem de muitas riquezas e ele demonstrou que ele amava mais as riquezas do que ao Senhor Jesus. Então, nós vimos já duas formas, né? A idolatria, que é aquela que nós vemos no Antigo Testamento com o povo de Israel, quando eles deixavam ao Senhor para adorar deuses e ídolos dos povos pagãos, dos povos vizinhos. Né? Então, esta é uma forma de idolatria também, quando eles adoravam estátuas, adoravam nos altos, os postes ídolos. Então, essa também é uma forma de idolatria, mas também há a forma de idolatria do jovem rico, que idolatrava suas riquezas, que amava suas riquezas, os bens materiais, e não a Deus, o Senhor, aquele que está acima de todas as coisas. Então, nisto vimos duas formas de idolatrias, mas, como Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, diversas coisas o homem pode acabar fazendo daquilo um ídolo, colocando sua esperança, sua alegria, sua confiança, sua satisfação, sua razão de viver em determinada coisa que não seja Deus. Que terrível isto, que pecado horrível, né? Veja como, de fato, o homem cristão precisa estar vigilante para com isso, né? Muito vigilante para com este pecado da idolatria. Então, como devemos viver? Como filhos de Deus, devemos viver de forma a glorificar somente nosso Pai Celeste. Ou seja, somente Deus é digno de glórias. Como servos de Deus, devemos proceder de forma a agradar nosso Senhor. Então, a preocupação do crente deve ser em fazer as coisas para a glória de Deus, fazer as coisas que agradem a Deus, a vontade de Deus, conforme sua palavra escrita, revelada para nós. Nisto deve estar baseada a conduta, o procedimento do homem cristão, em todas as coisas, os afazeres do dia a dia. Então, os pensamentos do homem cristão devem agradar a Deus, as falas do homem cristão devem agradar a Deus, e as atitudes do homem cristão devem agradar a Deus. Então, agora nós veremos algumas passagens da Escritura que irão nos advertir contra a idolatria, e também veremos algumas passagens que a Escritura nos mandará, nos comandará a adorar a Deus, e somente a Ele prestar culto. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, o nosso Deus que enviou ao Senhor Jesus para morrer na cruz por nós e nos perdoar os pecados e assim nos dar a vida eterna. Não existe nada mais precioso do que o nosso Deus. Não existe nada. E é o que nós veremos nos próximos textos. O Êxodo capítulo 20 é um capítulo muito conhecido no qual o Senhor Deus irá dizer a Moisés, dar as tábuas da lei a Moisés, e então
transmitir a Moisés os mandamentos que o Senhor Deus prescreveu para o seu povo, para que o seu povo cumprisse os mandamentos à risca, né? Como forma do povo estar pactuando ali a aliança com Deus, né? Uma vez que Deus havia feito a aliança com eles, agora o povo estava debaixo do pacto das obras, ou seja, o povo de Israel deveria obedecer a Deus, deveria ser fiel. Se eles obedecessem a Deus, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem, eles seriam disciplinados pelo Senhor, seriam amaldiçoados. E então o Senhor Deus deixou os mandamentos. Então leremos Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, aqui o Senhor Deus estava instituindo o primeiro mandamento. E o Senhor Deus diz claramente: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, uma vez que Deus é o Senhor e o único Senhor é Yahvé, o grande Deus, o Senhor dos exércitos, somente ele deveria ser adorado. E o povo de Israel não deveria ter nenhum outro Deus diante do Senhor. E aqui nós vemos o segundo mandamento, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui nós vemos o segundo mandamento: o povo não poderia fazer imagem de escultura para adorar essas imagens, para prestar culto a estas imagens. E nós vemos que quando Moisés desce do Monte Sinai, né, onde ele havia ali estado na presença do Senhor, o Senhor estava ali com ele. Quando Moisés desce do Monte Sinai, né, com as tábuas da lei, o povo havia feito um bezerro de ouro. O povo havia quebrado o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Eles fizeram uma imagem de escultura. Eles fizeram ali um objeto, um Deus com seus pertences de ouro. É um Deus falso. E então eles estavam adorando aquele objeto. Então eles pecaram severamente contra o Senhor. E então o segundo mandamento nos proíbe de fazermos algum objeto ou termos alguma escultura que nós venhamos a cultuar, a fazer algum tipo de ato religioso com este objeto, né? Com qualquer objeto, né? Aqui nós vemos no livro de Salmos o rei Davi, no Salmo 16, dizendo assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha só. E até apagar aqui, não ficou legal. Então, outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Assim declara o rei Davi, né? Somente Deus era o seu bem. Assim deve ser em nossas vidas.
Somente Deus deve ser o nosso bem. Não devemos possuir algum outro bem no sentido de considerar algo em igualdade para com Deus, né? Na verdade, todas as bênçãos que temos, todos os bens que temos, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, né? Que são bênção em nossas vidas, eles vêm de Deus. Somente Deus é o nosso bem. Não possuímos outro bem. Ainda que possuamos, né? Como eu disse, por exemplo, os nossos pais, né? Os nossos pais certamente são dados por Deus a nós, né? É graça de Deus para conosco e devemos honrá-los e respeitá-los. Mas eles foram dados por Deus, o nosso Senhor, de maneira que nós devemos declarar junto com o salmista: outro bem não possuo, senão a ti somente. No Salmo 115, nós vemos também algo que é muito importante para a nossa reflexão. Diz assim, verso 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então aqui o salmista, ele estava realmente querendo dar a glória ao Senhor e não aos homens, né? Então ele estava é, é, dizendo que de fato a glória é ao nome de Deus e não a nós, né? Não a eles, não aos homens, mas ao Senhor. Somente ao Senhor deve ser a glória e não aos homens. Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e a tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que trecho maravilhoso, que verso maravilhoso. Bem-aventurado, então, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, o Senhor dos exércitos, o Deus maravilhoso, que é o nosso Senhor, que enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos salvar. Então, não devemos confiar em príncipes, não devemos confiar em homens que estejam em alguma posição de liderança ou uma posição de governo, né, político, que a nossa confiança não esteja nestes homens, nestes príncipes, nesses governantes, né, nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nós confiemos no Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo, em quem há salvação. Nele há salvação. Nele nós devemos confiar. Nós vemos aqui em Isaías 46, este é um trecho em que o profeta Isaías, ele vem a zombar dos ídolos da Babilônia. Os ídolos, né, seriam o Bel, seria Nebo. Isaías aqui está zombando deles, pois ele diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Olha só. Então, nós podemos imaginar os animais carregando as cargas ali
né, do povo. E então, os ídolos estavam ali sendo carregados pelos animais, né? Como pode, como, como o povo poderia adorar esses ídolos de madeira, esses objetos de madeira que estavam sendo ali carregados pelos animais, né? Sendo canseira para os animais, sendo que são só objetos, pedaços de madeira, né? Então, aqui o profeta Isaías, né, traz uma ilustração muito interessante, né? Na verdade, perdão, não uma ilustração, mas uma verdade muito interessante, literal, né, de que aqueles é, ídolos ali estavam sendo carregados, né? Ou seja, não são deuses, né, de forma alguma. Então eles se abaixam, se encurvam, eles estão para lá e para cá nas cargas dos animais, né? Então, agora do verso 3 ao 5, ele diz: Ouvi-me, ó casa de Jacó, ele dizendo da parte do Senhor, né? Diz assim o Senhor através do profeta: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Então, em contraste com aqueles ídolos que estavam sendo carregados pelos animais, o Senhor é aquele que carrega o seu povo, é aquele que sustenta o seu povo, que guarda o seu povo, é aquele que carrega o seu povo até o fim, né? Durante toda a jornada da vida do crente, o Senhor é aquele que carrega, que sustenta até o fim, né? E completa, tendo já salvo, né, o seu filho, né? Ele, uma vez, né, que ele salva de uma forma permanente, né? E gloriosa. Então, aqueles que foram predestinados, foram chamados, foram justificados e foram glorificados. O Senhor é aquele que nos carrega e para sempre e nos conduzirá até a glória, né, onde estaremos um dia com o Senhor Jesus. Todos nós que cremos no Senhor Jesus como o Filho de Deus e o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, né, de fato, aqui, ainda no trecho de Isaías, diz assim: A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Não há nada que possa ser comparado ao nosso Deus. É pecado comparar algo com Deus, né? É, procurar colocar em igualdade algo com Deus, que é o único Deus todo-poderoso, soberano, excelso, que reina, que está no trono, que governa todas as coisas. Agora, no Novo Testamento, nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo, em Mateus capítulo 6, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e a alguma outra coisa. A riqueza, por exemplo, né, é incompatível. É impossível. O Senhor Jesus está dizendo que é impossível. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, né? Ou se devotará a um e desprezará a outro, né? Que nós possamos ter somente ao Senhor como o Senhor. Mateus capítulo 10, verso 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma sua cruz e vem após mim, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. E quem a perde por minha causa, ganhá-la-á, né? Tem a continuação aqui do versículo. Este é um trecho muito precioso, né? Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que, né, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a ele, não é digno dele. Vejam como o Senhor deve ser, de fato, sempre a nossa prioridade, né? Sempre aquele em que nós amamos. Né? Não devemos amar nada acima do Senhor, nada, nada, de forma alguma. Mas devemos amar e adorar somente a Deus. E assim, amando a Deus sobre todas as coisas, nós poderemos amar nossos pais da forma que agrade a Deus, né? De uma forma que honre a Deus, né? De uma forma que glorifique a Deus. Mas não devemos amar nossos pais mais do que o Senhor, e nada mais do que o Senhor. E o verso 39 é muito maravilhoso. Ou seja, quem acha sua vida, perdê-la. Ou seja, aquele que encontra satisfação nas coisas aqui deste mundo, né, terrenas desta vida, nas coisas passageiras, quem encontra a vida nisto, quem se realiza nisto e se satisfaz, né, crê que está completo, né, que está satisfeito, este, no fim, perderá sua vida. Irá perder sua vida, porque não conheceu a Deus, não confiou no Senhor, não creu no Senhor Jesus, mas amou mais outras coisas. Não amou aquele que é o único que poderia salvá-lo. Então este irá perder sua vida. Mas aquele que perde a vida por causa do Senhor irá ganhar. Ou seja, considera as coisas terrenas, né, como coisas irrisórias, né, efêmeras, porque conheceu o Senhor. E uma passagem muito interessante é sobre a parábola da pérola, né, da pérola de grande valor. Aquele homem, ele vende, né, tudo o que possuía, né, para comprar aquela grande pérola, porque ele havia encontrado algo que era incomparavelmente maior e melhor do que qualquer outra coisa que ele já tinha, né? Então, assim também deve ser para conosco, uma vez que nós cremos no Senhor, fomos convertidos, devemos amar o Senhor sobre todas as coisas e encontrar e saber que a satisfação verdadeira está nele e não nas coisas terrenas desta vida, né? Mas no Senhor. Então, quem perde a vida por minha causa, irá ganhar, ganhá-la-á, pois, né, creu no Senhor Jesus, pois serve ao Senhor e sabe de que Ele é o Salvador, de que Ele é seu Senhor. João capítulo 17 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é esta, está em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, Deus Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, e a Jesus que revelou o Pai. A vida eterna é esta. 1 Coríntios 6, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo
e no Espírito do nosso Deus. E aí ele diz no verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que estes, né, que, 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 que ele vem a dizer, né, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, estes não herdarão o reino de Deus. E aí ele diz aos crentes em Corinto: tais fostes algum de vós, ou seja, no passado, né, enquanto eles ainda não foram convertidos, eles eram assim, né, escravos desses tipos de práticas pecaminosas. Nós vemos aqui, né, obras da carne, né, prostituição, impurezas, né, e então aqui diz também que os idólatras não herdarão o reino de Deus, ou seja, aqueles que vivem, né, com ídolos, vivem na prática da idolatria, que ainda não conheceram ao Senhor, né, que estão escravizados, cegos pelo Deus deste século, né, pelo inimigo, e, e então estes ainda não conheceram ao Senhor e não, se morrerem em seus delitos e pecados, se morrerem na prática destas coisas, né, sem terem sido alcançados pelo Senhor, né, se morrerem em escravidão nestas coisas, estes não herdarão o reino de Deus. No verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Então, o crente ele deve saber que Deus deixou sua palavra para que saibamos, e também deixou o seu Espírito Santo para que saibamos muito bem que o cristão deve se resguardar de muitas coisas, né, deve se resguardar do pecado, deve estar longe do pecado, afastar-se do pecado. E também, né, até coisas que podem não ser pecado, se tais coisas dominam o cristão, nisto o cristão ele estará pecando, né? Então, o crente não pode se deixar dominar por nenhuma prática, né? O que também está muito ligado com a questão da idolatria. Ou seja, ele deixar-se dominar, por exemplo, né, por um tipo de entretenimento, ele deixar-se dominar, né, ele passar horas e horas no entretenimento, ele deixar suas responsabilidades, deixar, né, o seu tempo com Deus para estar no entretenimento ali, né? E então, quando algo assim exerce esse domínio na vida, né, do crente, escraviza ele, né? Isso é pecado, né? Então, nós devemos estar sempre vigilantes quanto a isso. Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, olha só, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, diz, né, eles devem fazer morrer a natureza terrena, ou seja, o velho homem que vivia na prática constante do pecado, que vivia escravizado do pecado, preso ao pecado. E aqui ele diz, né, certas práticas pecaminosas que devem ser mortificadas pelo crente, em nome do Senhor Jesus, devem ser abandonadas. E aqui ele diz, né, que a avareza, ela é idolatria. Então, aquela pessoa que tem apego aos bens materiais, tem um apego à riqueza,
apego ao dinheiro, aos seus valores, a sua quantidade monetária, ele tem um apego, né, ao dinheiro, aos seus bens, de forma que ele não, não venha compartilhar com os outros, de forma que ele não venha ser generoso, hospitaleiro, de forma que ele coloca a sua alegria no acúmulo de bens, coloca a sua satisfação, sua alegria, sua confiança, sua segurança nos bens materiais, no dinheiro, né? Isso é avareza e é idolatria, pois está fazendo do dinheiro o seu objeto de satisfação e de segurança, né? Ao invés de confiar no Senhor, que é o único que nos sustenta e que satisfaz o homem completamente. Então, para a nossa conclusão, eu separei o verso da Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 5, diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então aqui o discípulo amado, João, que esteve muito próximo do Senhor Jesus durante o seu ministério, ele diz, em sua carta, estamos no verdadeiro, ou seja, os demais não, os demais são falsos, né? Os demais deuses criados, inventados pelos homens, são falsos. Deuses dessas mais diversas religiões que nós sabemos, né? De países da Ásia, da Índia, né? Diversos deuses criados pelo homem, são todos falsos, são todos falsos deuses. E então nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor, nosso Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. O Senhor que revelou-se através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, o discípulo amado encerra dizendo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Que assim também possa ser para conosco, que nós sejamos sempre vigilantes, que sejamos sempre buscando ao Senhor, nos alimentando em Sua palavra, orando ao Senhor, fortalecendo, o nosso espírito através da palavra, da oração, e sejamos então vigilantes para com o nosso coração, para que nós não venhamos a fazer nenhum tipo de ídolo e não depositar nossa alegria, satisfação e confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor nosso Deus. Então assim nós encerramos. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor e que nós possamos servir ao Senhor de inteireza de coração e somente ao Senhor, pois Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe, que Deus seja louvado, honrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.